Graça e paz da parte de Deus, aquele que era, que é e que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante do trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o soberano sobre os reis da terra, o primogênito dos mortos, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou de nossos pecados e nos fez reino e sacerdote para seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Apocalipse 1, 4 a 6. Ministério Pão Vivo, direto ao assunto. Estamos na parte conclusiva da carta à igreja em Pérgamo. Chegamos naquele momento do apelo. Ele faz um apelo com uma exigência: arrepende-te, senão venho em breve a ti e com eles batalharei com a espada de minha boca. Note a misericórdia de Deus. Ele mostra as falhas, mostrou cada fraqueza da igreja e a advertência. Existe uma condição para participarmos do amor, da misericórdia de Deus. Esta condição é o arrependimento. Lembre-se, o arrependimento foi pregado por João Batista. Depois, na continuação, pregado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E depois, quando chega em Atos dos Apóstolos, no dia do Pentecoste, quando a missão da pregação já estava sobre os discípulos, e Pedro, pregando aquele lindo sermão que tocou profundamente no coração do povo, que fez aquela pergunta: varões irmãos, que faremos? Eles queriam tomar uma decisão, porque a palavra tinha atingido os seus corações, seus pecados tinham sido reproduzidos na consciência deles. E então agora eles estavam prontos para tomar uma decisão e fizeram a pergunta, e o apóstolo, seguindo na mesma direção, ou seja, pregando no mesmo alvo de João Batista, do Senhor Jesus Cristo, ele diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão de pecados, ou para a remissão dos pecados. Note que foi se seguindo dentro do mesmo princípio, arrependimento, que é uma lição. Não, foi uma lição, não só para a igreja daquele tempo, para Pérgamo, mas é uma exigência de Deus para nós. É uma chance. Se o pecado nos atingiu, se você está sob
o domínio do pecado. E então não se desespere, mas também não permaneça no pecado. O caminho é o arrependimento. Mas o que quer dizer arrependimento? Arrependimento quer dizer uma mudança de mente, uma mudança na sua consciência, no seu coração. É o mesmo que, exemplo, se eu vou para um certo endereço e eu tomo a rua e o número do endereço errado e alguém me informa, não é nessa rua, não é nesse número, então eu estava errado ou eu estou errado, aí então eu tenho que mudar, procurar sair daquela direção, daquela rua e procurar o endereço certo. No campo espiritual não é diferente. Não podemos estudar, ler, ouvir a palavra de Deus e ela, quando ela toca no nosso coração, não podemos ignorar a advertência de Deus, mas devemos tomar uma posição, tomar o caminho, decidir abandonar o caminho errado e entrar pelo caminho certo. Era o que Jesus estava dizendo para a igreja de Pérgamo: arrepende-te, eis que virei em breve. E com eles quem? Aqueles heréticos, aqueles que estavam fermentando a igreja, seguindo as doutrinas ou a doutrina de Balaão, aqueles que estavam levando outras pessoas pelos caminhos dos nicolaítas. Então, Jesus está dizendo: eu virei em breve. Este em breve aqui é aquilo ou aquele que nós temos ensinado sempre. Nós não podemos ficar questionando, como muita gente questiona. Desde criança eu ouço falar que Jesus brevemente virá. Os sinais que estão acontecendo falam de sua vinda em breve. E até hoje ele não veio. Mas quando ele diz que virei brevemente, ou eis que virei em breve, ele estava se referindo ao tempo, este tempo que é chamado nas profecias de tempo do fim. Ele que na sua palavra tinha falado de reinos, de impérios, mas ele falou que chegaria o tempo que esses impérios seriam liquidados, passaria o tempo destes impérios, mas chegaria o tempo do reino de Deus. Lembre que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele mesmo disse: o tempo está próximo, e ele não veio no mês seguinte ou 100 anos após. Ele ainda não veio, mas o tempo do homem, chamado também tempo dos gentios, está acabando, está terminando, e ele virá. E olha a ameaça para os discípulos de Balaão, para os nicolaítas e para os de hoje, que permanecem no pecado, que permanecem nas heresias.
Ele está dizendo: eu virei e virei com a espada da minha boca e batalharei contra eles. Olha, arrepende-te para não ficar sob a mesma ameaça que está aqui neste verso. Jesus amado, louvado seja o teu nome, graças a ti, tu que és aquele soberano, aquela testemunha fiel, o primogênito dos mortos. Declaramos a ti a nossa fé, o nosso amor, o nosso arrependimento das obras más, das obras de nossas mãos. Queremos abraçar a tua misericórdia, a tua graça e dizer um não nas nossas vidas ao pecado. A ti, Senhor, toda a glória, toda a honra, hoje e sempre. Amém e amém.